apresentamos neste vídeo o aprofundamento e sugestões de referências complementares propostas no Manual do Professor da obra Dublinenses de James Joyce. É importante ressaltar um mecanismo fundamental como o fluxo de consciência, como um recurso literário empregado por Joyce que favorece a expressão da subjetividade das personagens em suas obras. Chamamos de modernismo um conjunto de movimentos que buscava renovar a arte e o papel do artista no início do século XX. Movimentos como futurismo, dadaísmo, cubismo e outras vertentes são incluídos dentro desse movimento artístico. James Joyce não pertenceu a nenhum desses movimentos oficialmente, mas sua obra narrativa seria uma contribuição decisiva para a formação da literatura modernista. Entre as técnicas novas dessa narrativa, o fluxo de consciência se destaca como uma técnica que mistura e confunde os papéis e vozes do narrador e das personagens. É como se o narrador visse pelos olhos da personagem. Essa técnica permitiu que a narrativa se tornasse menos lógica e mais introspectiva. Com isso, os escritores do modernismo estavam tentando representar os fluxos de pensamentos que passam em nossa consciência o tempo todo. Acima de tudo, James Joyce é um grande contador de histórias. Agora vamos falar um pouco sobre os contos presentes em Dublinenses. O conto é um gênero literário marcado pela narrativa breve, por um único núcleo dramático que se dirige diretamente ao desfecho. No primeiro conto do livro, por exemplo, narrado em primeira pessoa por um menino que não gosta de ser chamado assim e trata da morte do seu amigo, o reverendo James Flynn. Já outra história também traz um narrador como personagem infantil. Dessa vez um menino que conta como um amigo havia apresentado aos alunos da escola eclesiástica as histórias em quadrinhos, histórias do Velho Oeste, que foram desprezadas e condenadas imediatamente pelo diretor, e que inspiraram uma fuga em busca da liberdade e que ensinou ao narrador uma lição diferente da escola quando ele encontrou um velho misterioso em um parque. Outras histórias falam, por exemplo, de um bazar oriental, um conto de amor com as suas dificuldades, em que um outro narrador, adolescente, uma voz parecida com a dos anteriores, talvez um alter ego infantil de Joyce, aparece de novo e vive com os tios e se apaixona por uma vizinha, irmã de seu amigo. Esse narrador, que também vive em Dublin, descreve as casas antigas da vizinhança da cidade, comenta as características sensoriais do espaço. Assim também é um conto com uma atmosfera melancólica, que temos em seguida, em que uma jovem, observada por um narrador em terceira pessoa, uma moça de 19 anos, órfã de mãe, vê a sua infância passar pela vidraça de uma janela e tem que tomar uma decisão, deixar tudo para trás e se mudar de país, fugindo em um barco noturno com seu amado Frank para Buenos Aires, para se casar com ele. Será que ela vai mesmo? E depois de uma corrida, temos um outro conto em que 5 jovens estudantes de nacionalidades diferentes, classes sociais diversas, apaixonados por carros e pela vida boêmia, jogam cartas e refletem sobre a vida em um barco até o amanhecer do dia e da vida. Por outro lado, em Casa de Pensão, também um conto de Dubliners, temos uma personagem, dona de uma pensão, que ela abriu quando se separou do marido violento e alcoólatra. O tema da bebida também é bastante frequente na obra de Joyce. Ela é mãe de Polly, uma menina de 19 anos, que perdeu a honra com um homem de 35 que mora na mesma pensão. Esse rapaz está decidindo se foge ou se casa. Ele trabalha para um senhor muito católico e em Dublin seria um falatório. Mas, diante de todas essas discussões, ele pensa em qual decisão tomar. Além disso, temos também em um dos contos uma das personagens mais emblemáticas de Joyce, Maria, uma senhorinha pequena, humilde, uma serviçal, amiga, quase uma bruxinha de quem todos gostam e, porque não dá problemas, ajuda a todos, trabalha numa lavanderia e decide, numa noite de folga, na noite de Halloween, pegar um bonde, compra bolos e doces para visitar a família do rapaz que ela criou, de quem foi babá na infância. É um dos contos mais enigmáticos de Joyce e conta a história de uma mulher invisível para essa sociedade de Dublin. Entre vários outros contos, temos também Os Mortos, o conto mais extenso do livro. Uma família burguesa, com uma criada e zeladora, uma grande casa e o grande baile anual das senhoras Morkan. O personagem principal, Gabriel Conroy, é casado com Greta, só que ela guarda um grande segredo e um final surpreendente para essa história.
Na verdade, a maior atração dessa obra não são bem as histórias em si, mas a forma como James Joyce vai contando. A palavra exata, a construção dos cenários, as descrições, o mergulho na mente das personagens fazem desse livro uma grande obra. Por isso, ele é considerado e colocado no centro da obra de Joyce, juntamente com Ulisses e outros textos. Nessa narrativa, nada falta, nada sobra, e esse é um recurso muito difícil de se obter na arte da literatura. Agora vamos sugerir algumas referências complementares. Observe, por exemplo, o quadro Um Par de Sapatos, de Vincent van Gogh, e algumas pinturas de Edvard Munch, para dialogar com a atmosfera do livro. Ouça o Concerto para Violino e Orquestra em Ré menor, Opus 47, de Jean Sibelius. E assista ao filme Os Vivos e os Mortos, de John Huston, que estabelecem diálogos com contos de James Joyce, inclusive de Dubliners. Mas a viagem ainda não acabou. Indicamos algumas obras para saber mais sobre o universo de James Joyce. Em A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, o autor ilumina questões históricas sobre as relações entre Irlanda e Inglaterra. Já em O Romance de Formação, Franco Moretti, crítico literário, traça o painel dos romances que apresentam o desenvolvimento interior de personagens. Em Uma Breve História da Irlanda, Richard Killen apresenta os principais eventos da história irlandesa. E em Um Grande Livro da Irlanda, Bill O'Neill mescla a história da Irlanda, cultura pop e folclore. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais ricas e atraentes e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima!